Campinas, Fernanda Alves. E a pessoa se sente até impotente, Então. né, diante de casos como esse, mas ela fez o registro do boletim de ocorrência, que vai ser investigado pela polícia, e até para trazer um pouco mais de orientação sobre esses casos, a gente convidou o Dr. Luiz Fernando Dias de Oliveira, que é delegado da Delegacia de Investigações Gerais aqui de Campinas, exatamente para nos ajudar a contextualizar um pouco mais essas práticas criminais. Bom dia, obrigado por nos atender, doutor. Bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe. É um prazer poder passar um pouco mais do panorama, né, desses crimes de estelionato, principalmente contra as vítimas idosas, que tem sido tão recorrente nos últimos tempos. Bom dia, doutor. E a estratégia parece ser sempre a mesma, né, na abordagem. Esse crime de estelionato, né, foi até matéria, salvo engano, no Fantástico nos últimos domingos e foi tratado assim, foi chamado, né, como o golpe do falso gerente, né? Realmente, os estelionatários, eles sempre vão se atualizando e vão criando novas estratégias para conseguir angariar as informações aí das vítimas para poder aplicar os golpes, né? No caso em específico que eu estava ouvindo da matéria desse registro, a gente pode traçar pelo menos, vamos ser bem simplistas e traçar duas situações em que as pessoas podem ser vítimas desse tipo de golpe. A primeira, certamente, é numa situação muito mais estruturada, quando existe a participação, quando existe a influência, quando existe a colaboração de alguém de dentro das instituições financeiras e que possa fornecer os dados da vítima para que o golpe se efetive. E a segunda situação é o que a gente chama de engenharia social. É feito um primeiro contato e principalmente as vítimas idosas, que são mais frágeis, mais vulneráveis, são feitas tantas perguntas, é o que a vítima falou, né? A gente fica até atordoada. E realmente é nessa conversa que a vítima, infelizmente, acaba fornecendo os seus dados e depois, num segundo contato, o golpista já tem a posse das informações e, como ele confirma, a vítima acaba dando credibilidade para um suposto setor de confirmação ou de cancelamento. Se sente segura, acaba fazendo todo o passo a passo que o golpista orienta ela a fazer e é nesse momento que ela acaba fornecendo dados sensíveis, informações sensíveis que permite que o golpista tenha acesso aos seus dados bancários, suas senhas, e aí ele fica livre para fazer os empréstimos, as transferências, e infelizmente a vítima vai se dar conta que foi um golpe quando acessar novamente seu aplicativo do banco. Pelo que vocês já monitoram, existe mais casos, né, dentro da investigação dessa suspeita de vazar os dados por meio de quem tem já esses dados ou de alguém até próximo dessas vítimas que possa também estar em comum com os golpistas? Olha, Sandra, pelos casos que a gente tem acompanhado, necessariamente, pelo menos uma linha telefônica, ou um nome completo, um CPF, o golpista já deve ter de posse. Não necessariamente que essas informações venham das instituições financeiras, né? Mas hoje em dia a gente preenche tanto cadastro, a gente preenche tanto formulário aí na internet, e esse é o canal que a gente acaba ficando vulnerável, né? Então, todo mundo está sujeito a ter os seus dados aí, telefone, CPF e nome, pelo menos. É tão fácil acessar esses dados que o golpista se vale dessa parte muito básica para poder fazer o contato. Então, essa é a grande maioria das situações, né? Um simples telefone e um CPF, a pessoa tem ali como dar início a uma conversa e ver se a vítima acaba fornecendo dados mais sensíveis para poder efetivamente aplicar o golpe e obter a vantagem financeira, que essa é o objetivo final sempre do estelionatário. E existe esse risco mesmo, que é a própria pessoa, né, que disponibiliza, porque as empresas obrigatoriamente precisam ter o regramento, né, da lei de divulgação de dados, né, de proteção de dados aí do seu cliente, do seu consumidor, mas é a gente mesmo que acaba cedendo isso, né? Exato, a LGPD veio para tentar aí de uma maneira muito correta mitigar esse tipo de situação. Porém, a gente sabe que há empresas, há estabelecimentos que não tratam os dados, né, que a gente fornece da maneira adequada e correta. E aí são nessas clandestinidades, nessas empresas que não seguem o regramento da LGPD, que esses dados certamente acabam vazando e facilitando para que os estelionatários, os golpistas aí pratiquem essa gama de delitos. E quem cai num golpe fica sem chão, né? Como a idosa que a gente ouviu
na reportagem e fica nessa esperança, né, de ter uma punição para esses casos. Eu queria até entender, doutor Luiz Fernando, se já existe algum caso concluído nesse sentido. Sim, aqui pela DIG, recentemente, nós tratamos um caso que foi muito semelhante ao da vítima que conversou aí com o pessoal da CBN antes da gente entrar aqui. É, realmente a pessoa fez um primeiro contato pelo WhatsApp, a foto do perfil fazia remissão a uma instituição financeira da qual ele possuía conta corrente, depois substituiu por uma foto até de uma pessoa ali que estava como gerente, começou a tratar com a vítima e a vítima acabou por efetuar uma transferência de quase R$ 10.000. Nessa situação em especial, a investigação nos levou até uma beneficiária da cidade de Guarulhos, e houve tempo hábil até aí salutar da instituição financeira da qual ela tinha conta de bloquear esse valor. Então é um valor que, apesar de ter saído da conta da vítima, não chegou na esfera de disponibilidade do estelionatário, e aí durante o inquérito a gente vai fazer todas as comunicações oficiais às instituições para que elas pelo menos consigam manter esse valor à disposição da vítima para, nesse caso, o seu ressarcimento. Mas, infelizmente, essas são as minorias dos casos, né? Infelizmente, as vítimas acabam percebendo que caíram num golpe quando o prejuízo financeiro já é muito alto e aí, assim, a investigação tende a identificar os beneficiários, mas daí para conseguir o ressarcimento já é uma fase muito mais avançada, infelizmente nem sempre é possível, né? E de que forma, então, a população pode se proteger? Você falou aí dessa relação cliente com o banco, né? Há possibilidade de fazer esse comunicado com a gerência, de limitar, por exemplo, transferências? Quais são os caminhos que, de repente, a pessoa pode, né, ter de proteção? Olha, Sandra, o primeiro passo que a gente sempre orienta é o seguinte, né? Manter contato com a sua instituição financeira pelos canais oficiais. E quando a gente diz canal oficial, hoje é disponibilizado o contato dentro do próprio aplicativo dos bancos, né? Isso já mitiga um pouco essa questão de um contato telefônico de um número genérico ou de um contato via WhatsApp. O segundo é, geralmente, o início da conversa, o início da abordagem questionando de uma compra não realizada pela vítima. Então, a vítima já se assusta e começa a fornecer todos os dados para tentar impedir aquela suposta compra que está sendo feita indevidamente no seu nome. Então, aí vem o segundo passo, né? Não fornecer, nunca fornecer os seus dados pessoais, os seus dados principalmente de senha, né? Nem os gerentes de banco têm a autonomia para solicitar a nossa senha, que é pessoal e intransferível, para poder fazer qualquer tipo de cancelamento, né? A instituição financeira, ela tem totais condições de impedir ou de sustar ou de cancelar uma operação financeira sem que você forneça a sua senha, né? Então, esse fornecimento de dado, ele não deve acontecer. E terceiro, né, tentar evitar manter contato com o gerente, ainda que seja muito pessoal, por um canal que não seja oficial, né, o próprio WhatsApp. A gente sabe que existem os contatos de instituições financeiras pelo WhatsApp, mas geralmente eles vêm com uma marcação de autenticidade, que é um códigozinho que o WhatsApp disponibiliza. Geralmente é uma bolinha verde com como se fosse um check, né, para dizer que aquele contato é oficial do banco. E certamente esse número, geralmente, ele é um número diferente, ele não tem um DDD, ele não tem um número que se assemelha a um telefone celular. Certamente, se vier um contato dessa forma, pode desconfiar que provavelmente não é oficial. E quando a pessoa percebe que caiu no golpe, né, que tipo de informações são importantes para ajudar na linha de investigação também da polícia? Sempre quando do registro do boletim de ocorrência, é muito importante a vítima nos fornecer esse número de telefone que fez o contato com ela, né? A gente parte do pressuposto de que esse número de telefone certamente vai ter um cadastro, ou seja, ele vai pertencer a uma pessoa. Se é um cadastro quente ou se é um cadastro frio, isso a investigação vai nos trazer. E principalmente, se foi feita alguma transação financeira, alguma transferência da sua conta, a própria vítima tem o acesso a esse extrato, forneça esse extrato à polícia, porque é dali que a gente pode partir também para ver quem foram os primeiros beneficiários dessas transações, né? É muito comum
que essas primeiras transferências elas caiam em contas de pessoas que se utilizam dos seus dados bancários só para essa finalidade, receber os valores, e muito provavelmente depois ela ou transfere para os beneficiários finais e definitivos, ou saca esses valores. Mas já é o início para que a gente possa startar a investigação e fazer aí todo o caminhar desse dinheiro, que é apesar de, né, infelizmente, os golpes trazerem esse prejuízo inicial à vítima, se as transações são feitas sempre via banco, é rastreável e é permitível, pelo menos, que a gente identifique quem foram os beneficiários finais. E quais são as penas previstas na identificação de caso de estelionato? O crime de estelionato é um crime que prevê uma pena de reclusão de 1 a 5 anos. Em se tratando de vítimas idosas, existe um agravamento dessa pena. E não raro, né, casos como esse que são muito comuns, em que há organizações criminosas por trás, a gente tem condições aí, se identificada a organização criminosa, somar a pena do estelionato com a da organização criminosa que foi estruturada para essa finalidade de aplicar os golpes. Tem uma média, doutor, de quantos casos vocês registram para investigação desse tipo? Mensal ou semanal? Olha, é um registro, assim, é muito volumoso, né, e pelo menos aqui a gente diz na especializada, na DIG, os casos que chegam ao nosso conhecimento, eles são os registrados aqui mesmo, ou aqueles que são remetidos de outras unidades, né. Campinas são registrados, olha, podemos dizer facilmente milhares de casos todo mês, até porque há a possibilidade também de se registrar isso pela delegacia eletrônica. Infelizmente é um crime que realmente ele vem crescendo muito nos últimos tempos, porque é uma facilidade para o golpista, né? Ele não precisa, digamos assim, ir a campo para conseguir dar o golpe, ele faz da sua casa, né? Então é muito fácil você atingir um número muito grande de pessoas com um clique ali ou com algumas poucas mensagens. Conversamos aqui com o Dr. Luiz Fernando Dias de Oliveira, que é delegado da Delegacia de Investigações Gerais aqui de Campinas, a quem eu agradeço mais uma vez pela disponibilidade e pelas orientações passadas aos ouvintes. Imagine, eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição aí para qualquer esclarecimento. 10h27.